Olá, bom dia a todos. Quem já está entrando aí, estou só iniciando por enquanto aqui o vídeo. Bom dia para nós por enquanto. Teve que mudar aqui o recurso a ser utilizado, então estou me adaptando, né? Ia ser feito direto pelo YouTube, mas houve uma alteração lá pelo canal e não está dando para fazer por lá direto. Mas vamos lá. Vou vou me adaptando aqui às redes sociais. Eu brinco que eu não sou muito chegado nelas, mas faz parte, né? Tem que se envolver aí com essa tecnologia, né? Enfim, então eu vou fazer aqui pelo Instagram mesmo e depois eu vou jogar o vídeo lá pro... Vou salvar ele aqui e vou jogar pro canal do YouTube. E aí, aos poucos eu vou formatando aí esse novo projeto, né? Na verdade, continuidade aí daquilo que eu já venho fazendo há algum tempo, né? Algumas pessoas já conhecem, inclusive já vi que entrou aqui algumas pessoas que já conhecem o meu trabalho há um tempo, principalmente na questão de grupos, né? E hoje também no finalzinho da live também eu vou anunciar aí a retomada aí de um projeto antigo, em outro formato, né? Numa outra versão, mas vai ser bacana aí também. A intenção é sempre a mesma, né? Agregar conhecimento, trazer aí um conteúdo minimamente de qualidade para que todos possam se beneficiar. Aguardando aqui algumas pessoas entrar, que já tinham falado que iam entrar. E também a convidada, que é a doutora Aide Trida, que a gente vai falar um pouco aí sobre a dependência química e como lidar com essa questão, né? Eu não sei, tem um pedido aqui de participação ao vivo. Eu não sei como que faz isso. Pera aí. Deixa eu me projetar aqui. Nossa, olha só quem entrou. Cleiton Fernandes. Grande Cleiton. Um abraço, meu irmão. Mamãe Fono, Josiane, bem-vindo. Tati, Nilza, Danilo. Tamo junto. Eu só não sei ainda aqui como mexer. Pera aí. Acenando todo mundo. Benção, meu brother. Tamo junto. Só aguardando aqui o pessoal aparecendo aqui. Chegou. Ó o Bob. Ai, benção, hein, Bob? O pessoal tá aí já na expectativa. Bom dia, rapaziada. Deus abençoe aí o nosso dia. Que seja bênção aí para vocês. Que possa contribuir aí um pouco de conhecimento, né, para cada um de vocês que estão aí. Um lugar que me salvou, né? Um lugar que fez o início de tudo aí. Enfim, deixa eu responder aqui esse abençoado aqui, que ele não está no lugar certo. Instagram. Ainda pessoal lá da comunidade terapêutica Recomeça, está ao vivo lá também para participar, mas eles estão no canal do YouTube e não é no canal do YouTube. Infelizmente deu um probleminha lá no canal do YouTube, eu tive que retornar para o Instagram ao vivo aqui, Bob. Deixa eu só me organizar aqui. Aqui,
não sei como é que faz aqui. Deixa eu convidar aqui, não tem. Doutora Aide, eu vi que você está online, você precisa me mandar um pedido de participação para eu autorizar que você entrar. Ao vivo é mais difícil, pessoal. Quando é só gravar vídeo, é simples, que você começa o vídeo e já vai falando, já fica mais fácil. Mas no ao vivo ainda tem as dificuldades aqui. Aqui, ó. Ver, entrar ao vivo. Deixa eu ver aqui agora. Ué, cadê? Aceitar. Entrei. Entrar. Ô, doutora! Entrou! Deixa Peraí eu arrumar agora. Já tô falando aqui pro pessoal que no ao vivo é um pouco mais difícil mesmo, né? Que tem um pessoal, doutora, que está assistindo ao vivo lá da comunidade terapêutica Recomece e já me mandaram uma foto que a sala está lotada lá esperando a gente começar, mas eles ainda estão no canal do YouTube. Ah, E só estou aguardando um pouquinho eles conseguirem acessar lá para a gente dar início. Tudo bem contigo? tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí, antes de mais nada, pela participação aí nesse novo projeto. É uma honra aí participar contigo, né, de lives assim. A gente nunca fez uma juntas, eu acho. Ou a Não, gente fez lá pelo Santa Mônica. acho Pelo Santa que Mônica não. que a gente não chegou a fazer. Tá bom. Já tem algumas pessoas que já me conhecem aqui, doutor. Eu não sei se você tem acesso aí às pessoas que entram. Sim, tô vendo aqui. Ah, então tá bom. Se entrar aí alguém conhecido, de repente, se você quiser falar algo aí também para as pessoas que estão. Deixa eu só ver algo aqui, se eles já conseguiram lá. Bom, Obrigada, viu, Eric, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, você sabe, tanto que eu confio no teu trabalho. Sempre que eu atendo paciente dependente químico, a gente só trabalha se for em parceria, né? pois Que é, assim, não tem jeito. sozinho. Não tem... Pois é. Bom, vamos lá, doutora. Já vamos dar início, que o vídeo vai ficar gravado depois e vai ser jogado lá pro YouTube, tá? Mas como eu não estou conseguindo contato lá com o rapaz, a gente já começa, tá bom? Então tá bom. Bom, antes de mais nada, aí um bom dia para todo mundo. Eu sou o Eric Marangoni, neuropsicólogo, e retomando aí esse projeto, na verdade, que eu já fazia há um tempo atrás, não nesse formato, né, numa outra maneira, mas retomando agora com algumas parcerias também, inclusive uma delas é a convidada de hoje, doutora Aide Trida, e seja bem-vinda, mais uma vez, obrigado, a gente já estava aqui batendo um papo, mas talvez vai ser editado, eu vou editar aqui o vídeo depois para ficar gravado, enfim. Vou convidar e deixar um espaço, doutora, para você se apresentar um pouquinho, o pessoal te conhecer também. Tá. Eu sou a Aide, então sou psiquiatra, fiz minha residência na Heidelberg, em Curitiba. Depois eu fiz uma pós em neuropsicogeriatria na UFRJ. Então lá no Rio eu fui coordenadora médica do PAI, que é um dos maiores hospitais psiquiátricos dentro de um hospital geral. Então ali eu já comecei, né, a ter mais contato com dependência química, já tinha tido na residência, né, mas na prática que a gente vai pôr a mão na massa que aprende mais. Depois, quando vim para São Paulo, voltei para São Paulo, a gente trabalhou junto, então, no Hospital Santa Mônica. Depois eu trabalhei com dependência química no CAPS AD e agora eu estou atendendo consultório. Então, nesse momento, eu faço consultório. Então, acho que é Legal. isso. Obrigado, seja bem-vinda aí, até para quebrar um pouco o estigma, né, de que dizem que quem passa com psiquiatra é louco.
convido e tem uma parceria grande aí, né, com psiquiatras nesse sentido para justamente, como a doutora falou agora há pouco, não sei se ouviram, se não há essa parceria, gente, entre os profissionais que atendem, fica ainda mais difícil, né? O tratamento na dependência química é algo realmente bem complexo, né, doutora? E se não tem essa comunicação, quando há, né, essa participação, fica bastante difícil. Né? Sim. Enfim, eu tinha jogado alguns vídeos, né, feito alguns vídeos no Instagram, solicitando ao pessoal aí que tivessem suas dúvidas, né? E aí algumas perguntas vieram, né? A gente não terá tanto tempo para responder tudo, mas vamos lá, vamos responder algumas delas aí. Vou pedir para você falar um pouco, doutora, sobre o papel, né? Na verdade, aí, do psiquiatra e da psiquiatria em si no tratamento da dependência química. Como que é, o que é obrigatório, não é necessário? Né? Como é que Uhum. é essa questão na dependência química? Eu acho que assim, na primeira consulta, o principal papel, né, da gente como psiquiatra é aliviar esse sofrimento emocional que o paciente tem. Né? Então, principalmente quem ainda está em uso, então a gente faz uma anamnese, colhe a história, sempre que possível, chama a família também, para, né, a gente ter mais dados, e aí sempre o objetivo, ele é traçado junto com o paciente, né? A gente vai traçar esse objetivo em conjunto para ver o que é que está incomodando mais o paciente e aliviando esses sintomas. Né? Muitas vezes, na fase aguda, o paciente nem tem crítica, né? Não quer ajuda, e mesmo assim a gente tem que intervir e a gente faz essa intervenção aí sim química, então dando alguma medicação para acalmar, se for o caso que precise sedar no momento agudo. Tudo isso é visando o alívio dos sintomas e até para trazer o paciente depois, né, num momento de lucidez, para ele conseguir entender o prejuízo que ele estava tendo, porque ali na fase aguda a pessoa não enxerga nem que está tendo perdas, né? Então, acho que o primeiro passo é esse. E daí a gente vai sempre tentar identificar algum transtorno de base, que é uma coisa super comum, né? Então, por exemplo, lá na adolescência, o paciente é super tímido, ou, sei lá, tem fobia social, tem ansiedade, tem alguma coisa. E aí, essa é uma história, assim, recorrente na dependência química. Então, daí vai na festinha e tal, e aí fica lá tímido no canto, bebe, a primeira vez se solta, ou fuma maconha, ou usa alguma droga, e daí se solta. E aí começa a pensar, nossa, que legal, consegui conversar, consegui me Delícia, desinibir, né? não é? Olha, que bom! Para que eu vou ficar tímido, sofrendo? E assim começa. Né? E aí vai usando cada vez mais, até que isso se torna um problema lá na frente, né? Uma porcentagem significativa de pessoas que vão experimentar alguma substância vai criar essa dependência. Então, na primeira consulta, a gente tem que identificar isso, que se a pessoa era ansiosa e tudo começou por esse transtorno de ansiedade lá atrás, eu não tratar, mesmo depois de muito tempo abstinente, isso vai aparecer em algum momento, por exemplo, entrar numa live, numa entrevista de emprego, e aí isso vai voltar, e se a pessoa não tiver um repertório do que fazer para lidar com isso, o cérebro joga de novo a ideia de usar a droga. Então, por isso as recaídas são frequentes. Então, acho que até me alonguei, né, no que a gente estava falando, mas é mais ou menos isso. Imagina, é nada. Esse eu penso, né, que é extremamente rico essas informações, porque boa parte das pessoas, infelizmente, não tem esse recurso ainda. Mesmo, muitas vezes, até em tratamento, demora, como você trouxe perfeitamente, né? Demora-se um tempo aí até a pessoa conseguir ter o mínimo de coerência para conseguir ter uma conscientização. Né? E eu falo por mim mesmo, né? O que você trouxe aí, a minha história todinha. Eu iniciei o uso justamente por conta da timidez extrema que eu tinha. E aí, quando eu descobri que o álcool me deixava um pouco mais soltinho, eu falei, que legal! Né? A possibilidade de ter alguma habilidade social veio, e que eu não posso dizer hoje, com um conhecimento um pouco mais técnico, mais aprofundado, eu sei o que significa. Naquela época eu não sabia. Mas hoje eu faço e vejo, né, o quanto, infelizmente, isso acaba acontecendo. Né, e depois se torna uma consequência muito grande. A questão da compulsão, que infelizmente, né, traz aí a maior parte de nós,
tem um mecanismo específico, doutora? Ela é comum, essa questão da compulsão, não só pela substância, mas ela é parecido com outras compulsões? O mecanismo? Sim. Porque o que que acontece, né? Você começa o uso ali bem de forma recreativa mesmo, e sem as consequências, né? Então eu começo a usar, meu cérebro liga o sistema do prazer, o sistema límbico. Então eu uso a droga, eu sinto um prazer intenso, um relaxamento, enfim, um alívio de alguma coisa, o meu cérebro pensa droga ou álcool, enfim. E aí eu vou Uhum. reforçando esse sistema. Droga, prazer, droga, droga, prazer, droga. O problema é que, normalmente, é claro que tem os casos excepcionais de que a coisa acontece muito rápido, mas isso leva alguns anos. Então, eu estou bebendo e tal, por exemplo, e não tenho prejuízo. Minha vida continua normal, eu vou reforçando. Meu cérebro vai entendendo que está tudo bem. O caminho é esse aqui mesmo, eu só estou usando de vez em quando. Quando eu chego lá na consequência, que eu começo a ter as perdas pelo uso de qualquer substância, a modificação cerebral foi tamanha que eu não consigo voltar, mesmo com a vontade real. Muitas vezes o paciente ele quer de verdade sair, mas ele não consegue, porque a gente reforçou tanto esse sistema límbico que você perde, por exemplo, as habilidades do córtex pré-frontal de tomada de decisão, de planejamento, né? Porque assim, se a gente pensar, quando eu uso alguma substância, eu tenho um prazer imediato, né? Então, usei, prazer agora. E não é assim a vida, né? Então, você trabalha um mês inteiro para receber o salário, o ano inteiro para Durar ter o dia, férias, mais ou menos, vai. né? O ano inteiro para ter férias. E aí, o cérebro, que não é bobo nem nada, ele se acostuma com aquilo, é agora, eu quero, eu tenho agora, ele não consegue entender o prazer a longo prazo. Né? Eu falo muito sobre o fortalecimento da vontade, que é uma coisa que está voltando muito na psicologia e na psiquiatria, né? Que a gente, depois de um tempo no tratamento, tem que entender assim, que o mundo das vontades é o mundo das crianças, né? O adulto faz aquilo que precisa ser feito. Só que se a gente não criou esse sistema cerebral de entender, né, com o córtex pré-frontal, o planejamento, a tomada de decisão e tudo, e entendo que eu vou ter esse prazer ali na frente, eu não consigo planejar. Então, me deu vontade, eu uso, me deu vontade, eu uso. E isso vai se tornando crônico e degenerativo, né? Eu lembro que a gente sempre falava no Santa Mônica, a dependência química é uma doença crônica, degenerativa e fatal. Então, é para sempre, né? A gente tem que tratar para sempre, porque a gente cria esse circuito no cérebro da recompensa. É como se fosse uma musculação. Então, se eu uso por muito tempo, é como se eu tivesse exercitado aquilo muito e ele é muito forte. Então, para resistir isso, a luta é para sempre, né? Infelizmente, a luta é para sempre. Até para auxiliar uma pergunta que me fizeram, doutora, sobre a questão da compulsão na parte alimentar, que também é o mesmo mecanismo, né, da recompensa imediata e tudo mais. Existe algo específico que a gente consiga fazer a curto prazo, a quase, sei lá, prazo imediato, para prevenir problemas ou prevenir a chegada aí de consequências ainda piores das que a gente já tem, né? E aí eu digo a gente na questão da dependência química, mas outras compulsões também, o mecanismo é o mesmo, né? A gente está falando de dependência química, mas é o mesmo. Existe algo que se pode ser feito meio que de imediato, quando a mente começa a perturbar e a desejar demais a questão específica lá da compulsão, seja ela qual for, alguma estratégia. Na psicologia, a gente tem algumas coisas que ajudam. Né? Do ponto de vista psiquiátrico, existe algo a ser feito? Então, no caso da dependência química, às vezes nessa fase inicial, quando bate a fissura, a gente tem que deixar a medicação SOS, né? Então, algumas medicações que a pessoa toma e acalma e alivia. No caso da compulsão alimentar, a gente tem que primeiro separar, porque assim, a quantidade de pessoas acima do peso com obesidade hoje na fase adulta é um número gigantesco, que não corresponde aos transtornos alimentares, né? Porque é importante também a gente diferenciar isso. Uma coisa é, eu como e, sei lá, tô comendo aqui no automático, tô engordando, gosto de comer comida que, né, que não é tão saudável, acabo engordando, etc. É diferente da compulsão doença, né? É bem Uhum. diferente, a gente tem que fazer essa separação. No caso de compulsão doença, de novo, a história da psiquiatria que se repete, né? O tratamento multidisciplinar, com nutricionista, psicólogos e a psiquiatria, muitas vezes com medicação. Agora, esse comer compulsivo da maioria das pessoas, né,
que tem hoje essa porcentagem de pessoas obesas, tem muito a ver com a história da educação da vontade. O que aconteceu, que eu vejo muito, tem alguns estudos falando sobre isso também, é que a nossa geração, ela foi muito acostumada com o prazer imediato. Os nossos pais não. Se a gente pensar nos nossos pais, sei lá, eles não tinham refrigerante todo dia, eles não assistiam TV quando queriam, eles não tinham tantos brinquedos, né? A nossa infância já foi uma infância de ter muito sem muito esforço. Então, você já vai treinando o cérebro a ter prazer imediato. Assim, a nossa geração foi um cobaia, né, disso tudo. Porque, assim, surgiu um videogame com acesso maior, então ninguém sabia. Então, ficava no videogame quanto queria, sei lá. A comida mesmo, né, essa coisa da industrialização, o acesso, comidas com calorias vazias, né, então bolacha, etc. E tudo isso vai lá para o sistema límbico. Iniciou o computador lá. Pois é. E aí, os nossos pais nem sabiam. Na verdade, pelo menos na minha casa, assim, eu lembro dos meus pais acharem o máximo que eu, pequena, sabia mexer. Porque eles tinha uma história de que, assim, não, o futuro é o computador e tal. Então, ninguém sabia da exposição às telas. Só que o que acontece? Vamos pensar, né? Você perguntou do sistema de recompensa, do sistema límbico. Então, de novo, eu tô aqui e tenho acesso imediato, ao prazer imediato, o tempo todo. Eu vou reforçando ao meu cérebro. Daí, quando eu tenho que brincar de repente, subir na árvore, o esforço é muito grande. Meu cérebro quer voltar para o prazer imediato. E aí a história da comida, né? Então, tudo isso vai mexer com o sistema límbico. Né? Eu acho que eu me perdi um pouco na sua pergunta, mas a história do sistema cerebral é esse. Se tem alguma coisa específica imediatamente para a hora da compulsão. Enviar então, algo. é o que você falou. A parte é mais da psicologia, nesse caso, do que psiquiatria. Né? Porque na psiquiatria, se tiver um transtorno, mas se for um comer compulsivo sem diagnóstico, a gente fala muito do mindfulness eating, né, que é o prestar atenção, né, que é super legal. Outra coisa é, estou com fome ou com vontade? Como diferenciar isso de forma simples? Fome. Então, sei lá, tem ovo. Ah, não, mas não é fome de ovo. Então, não é fome, é vontade, né? Porque eu lembro de uma aula do Mindful Eating falando muito assim, pergunta para uma pessoa moradora de rua, fala que você só tem ovo, ela vai falar, ah, não, não quero. Não, a fome você come aquilo que tiver. Então, se você começa a ter fome de uma coisa específica, normalmente é vontade. Né? Então, essa coisa de examinar também, meu estômago tá roncando, tá vazio, não demora muito. A gente falando demora bem mais do que o exercício sozinho em casa, né? E uma outra coisa de distração, quando começa essa coisa de vou comer, não vou comer, vou comer, não vou comer, deve ser um exercício que talvez você use. Tem uma técnica que é você olhar objetos no ambiente que você está e você descrever 5 objetos, da forma, sei lá, mais detalhada que você puder. Então, sei lá, copo de vidro azul com água, televisão preta, retangular. E você fazer isso, você tira o cérebro dessa briga do vou, não vou, vou, não vou, e às vezes consegue quebrar o mecanismo. Esses são alguns exercícios. E basicamente é a questão do controle inibitório, né? Que de certa forma é uma questão mais técnica, mas para quem já começa a entender um pouco mais aí da dependência química, sabe perfeitamente que nós, dependentes químicos em recuperação, precisamos melhorar e muito a questão do controle inibitório, né? Aqui é basicamente a capacidade de realmente de inibir um pensamento, um desejo, uma entrada, e que, infelizmente, pelo menos eu tenho essa consequência diariamente, aí há 12 anos em recuperação, há 12 anos eu tenho, né? Inclusive, há dias atrás, aí, partilhei contigo também, né? A infeliz reação emocional aí que tive frente a algumas questões, e a dificuldade que foi de inibir realmente aí a minha mente, de querer voltar não só ao uso, mas questões que eu partilhei contigo, eu não tenho muita dificuldade hoje em falar disso, de suicídio, enfim, também, né, mesmo em recuperação, e que é consequência, né, eu sei, o pessoal me conhece, a maior parte, né, de quem me acompanha aí, sabe que eu brinco que eu sou o retardado das consequências. Tudo eu fico falando, e a consequência, e a consequência. Mas na verdade, até o motivo pelo qual eu escolhi esse tema, né, e seguirei em busca
também de aprofundar e muito nessa área, porque são as consequências na dependência química que trazem o maior problema aí, né, na questão das recaídas. Né? Quem tem dificuldade em aceitar as consequências que a dependência química trouxe, e não é só para o ser, né? Não é só para a pessoa em si. Tem toda uma rede de pessoas, qualquer ser humano, né? Pelo menos eu brinco assim, né? Qualquer ser humano que entrou em contato com um dependente químico na ativa sofreu algum tipo de prejuízo, seja emocional, financeiro, social, pessoal, profissional, enfim, qualquer área que seja aí, e aí a consequência vem. Né? Então essa infeliz, né, parte aí, se não for realmente trabalhada, fica bem difícil para o dependente químico. Né? Veio algumas perguntas, na verdade, aliás, foram bastante, eu já até tinha comentado contigo, não sei se você pode ou poderá responder diretamente, mas você vai ter que arrumar uma forma aí de responder. Mas que é uma questão muito comum, doutora, que eu ouço e é um tema super discutido, que é: todo dependente químico precisa ser medicado? Normalmente, na fase aguda, é difícil não ser medicado, né? Porque pode fazer abstinência e tal. Muito difícil a gente conseguir tratar sem medicação ali no início. É claro que medicina, assim, sempre tem, né, as exceções e não é 100% obrigatório, mas, assim, eu não lembro de ter tratado alguém, por exemplo, nessa fase aguda, na internação, sem medicação. Agora, na manutenção, tem muita gente que fica sem, né? Você mesmo não toma mais nada, né? Só que isso leva um tempo, mais ou menos. Na verdade, eu tomo um antidepressivo, né? Ele tem uma segunda função aí também, mas é um antidepressivo, porque como, infelizmente, aí no meu caso, ficou uma depressão aí também, né? Eu não sei se era anterior, né? E que é super difícil essa questão. Acho que em boa parte dos casos, né, a gente conseguia identificar se era realmente antes, ou foi antes da adicção ativa em si, né, a instalação da depressão, de ansiedade e outras situações, ou se foi decorrência, ou consequência, ou comorbidade depois. Mas tem aí essa questão e que eu uso um antidepressivo. Mas acho que também tem a ver com aquilo que a gente falou no começo, né? Que você falou, eu era tímido e tal. Talvez você tivesse um transtorno de ansiedade. Porque é isso, assim, a quantidade de paciente dependente químico puro, sem nenhuma comorbidade, é muito pequena. É pequeno mesmo. Então, assim, na maioria das vezes a gente vai identificar o transtorno de base que me levou a usar. Então, a gente normalmente tem que usar medicação, sim. É que eu acho que... eu te interrompi, né, Eric? Desculpa. Imagina. É que eu acho que a grande questão é a história de que remédio psiquiátrico vicia, né? Tem esse mito. Sim. E aí eu acho que é até legal a gente falar, eu sempre falo para os pacientes assim, você já viu alguém falar para um paciente que tem pressão alta assim, para com esse remédio, você vai ficar viciado, tua pressão nunca mais vai ficar boa sem remédio, se você começar a tomar. Que é assim que a história na psiquiatria é assim, né? Se você tomar esse remédio, nunca mais você fica bom sem. Mas a questão é que as doenças são crônicas. Então, por exemplo, o paciente hipertenso, se ele parar um remédio de pressão alta, ele vai fazer um pico hipertensivo. Né? E ninguém fala para ele, lá, ficou viciado agora, se para sempre, só vai ficar com a pressão um pouco remédio. As pessoas apoiam, né, o familiar que precisa tomar um remédio de pressão ou de diabetes. Enquanto que quando com o tratamento com a gente, da psiquiatria, é totalmente diferente. Infelizmente, isso é um estigma muito grande ainda. Mas, assim, as medicações psiquiátricas, elas não viciam. As medicações que podem viciar são os psicoestimulantes, aquele da receita amarela, e os benzodiazepínicos, os sedativos, que são os da receita azul. E se você começar a conversar com qualquer pessoa que toma remédio, você vai ver que é muito mais o clínico que dá esse tipo de medicação, principalmente da receita azul, Rivotril, Frontal, do que a gente psiquiatra. Porque a gente entende que esse é um remédio para apagar um incêndio
e que a gente precisa tratar com o outro. Então, a gente usa, sim, um prazo bem pequeno no começo da doença. E também uma analogia que eu faço é assim, estou com uma pneumonia, por exemplo, até o antibiótico fazer efeito, eu uso dipirona para febre. Então, é mais ou menos Uhum. assim que a gente usa essas medicações que sim tem potencial para viciar. E a gente tira logo que possível, o mais rápido possível. E a gente usa bem menos do que os clínicos. Então, acho que o grande medo da medicação é essa história do vai ficar viciado, né? Mas, infelizmente, assim, a Sim. maioria tem que tomar remédio. Infelizmente isso é ouvido muito, inclusive, até dentro de locais de tratamento em si. Sim. Né? Porque é dependente químico, você não pode utilizar principalmente aí um psicoestimulante, algo que é nesse sentido, porque vai ativar a compulsão novamente, porque vai ativar as regiões cerebrais responsáveis pelo prazer, e aí ao ativar isso, vai ser um gatilho, vai ser um... E aí realmente é conhecido que isso traz para algumas pessoas um gatilho mais eufórico mesmo, e a pessoa não consiga segurar. Mais uma vez, volta para o que a gente esbarra bastante, vai continuar esbarrando, que é a consequência que a dependência trouxe para cada um de nós. Só que é uma questão importante, né? É diferente de eu abrir mão, por exemplo, de situações sociais que me faziam bem, né, para poder me manter em recuperação, do que eu não fazer o uso de uma medicação, porque pode ser que ative situações e lembranças e gatilhos eufóricos que vão fazer eu voltar ao uso da substância de a minha preferência, seja lá o que for. Então, realmente, é um caso difícil mesmo, né, essa questão, mas como você trouxe, né, cada caso é um caso e é necessário fazer essa observação, né. Já chegamos ao meio-dia, foi uma coisa muito rápida aqui. Foi mesmo. Dá para ficar mais Você quer trazer algo... se quiser. Isso que Tá? Eu consigo eu ao ia mesmo ver. tempo. Você quer trazer uma consideração, algo que você pensou em relação aí às consequências do uso da substância, né, ou das substâncias, ou da própria dependência química. De perguntas, eu compilei bem, né, de tudo aquilo que trouxeram, a maior parte delas, geralmente, quando fala de psiquiatras, pensam só nessa questão da medicação, né, não, acho que não por maldade nem nada, mas muitos não conhecem o que realmente é o papel, principalmente em questões de internação, né, do psiquiatra, em uma internação, principalmente como a gente vivenciou no hospital psiquiátrico, né, que tem toda uma equipe, tem toda uma questão que é vivenciada, diferente de inúmeros outros tipos de tratamento, como, por exemplo, são os tratamentos realizados aí em regime de acolhimento em CT, né, em comunidade terapêutica. E que boa parte delas não tem realmente a questão do uso da medicação. Né? E essa parte, muitas vezes, provoca até como é que eu vou dizer, uma resistência em algumas pessoas, quando posteriormente vem alguém falar, olha, talvez seja importante uma medicação, porque você está tendo dificuldade, está com ansiedade, está com depressão, está com fobia, está com, sei lá, até muitas vezes, infelizmente, é consequência aí também, a maior parte do uso de maconha, mas das psicoses, né, mesmo sem indução, né, o uso de nenhum tipo de substância, mas é comum depois. Enfim, então, o que você gostaria de trazer sobre esses assuntos de consequência de psiquiatria aí na dependência, doutor? Você diz a consequência para a pessoa do uso da substância? Sim. Assim, as consequências, assim, elas são inúmeras, né? Assim, é até difícil a gente falar o que pode ou não causar. Mas, assim, a gente vê toda uma alteração do funcionamento do indivíduo, né? Então, você pensa, começa a atrapalhar o sono, daí eu não durmo direito, daí no outro dia eu não tenho concentração, daí eu tô mais irritado, daí tem a questão de, muitas vezes, da depressão, ansiedade, alguns outros transtornos. Você vai vendo a consequência, vai minando mesmo a vida do indivíduo, né? Você vai ficando... Por isso que o uso vai ficando restrito, né? A gente que trabalha com isso sabe bem. Então, você começa usando lá na festa, daqui a pouco, lá no fim da história, você está se isolando dentro de casa, usando, nem tendo mais prazer, e você não consegue mais fazer nada.
Então, realmente, assim, é devastadora. A vida da pessoa fica devastada, né? Então, tem prejuízo financeiro, emocional, social, é, a família. A gente fala que, acho que a questão principal, né, é que você perde o prazer nas coisas que deveria ter. Então, sei lá, uma comida gostosa, ver um pôr do sol, olhar seu filho brincando. A vida fica muito sem boa sem o uso da droga. E aí ela fica só buscando isso. Então, eu acho que eu não sei se é exatamente isso que você queria que eu te fala, que eu falasse, mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. Destrói totalmente a vida mesmo. A gente... E no Sim, cérebro, é basicamente isso. Porque parte neuronal, pode dar cirrose, né, câncer, fora que as pessoas costumam ficar desleixadas com outras áreas assim, da saúde, então não vai mais em médico, e daí outras consequências com higiene, alimentação e tal, então vai degradando o indivíduo como um todo, né? sim. Eu já tinha comentado, acho que contigo, eu vou e irei, né, diante da retomada desse projeto, falar bem sobre essa questão de consequências, né, porque tem muita coisa mesmo que, infelizmente, se a pessoa não tiver essa consciência, não só a pessoa, não só o adicto, né, ou a pessoa portadora aí do transtorno por uso de substância, como é chamado agora, mas os familiares também, né, todas as pessoas que vão fazer parte da rede de apoio, se não tem essa conscientização, acabam muitas vezes fazendo ou falando coisas que pode vir até prejudicar a recuperação. E isso é uma consequência da dependência química. Porque outro ser humano que não possua, né, o transtorno aí por uso de substância, ele vai ter consequências das suas atitudes, mas são diferentes. O dependente químico é pro resto da vida. Pois É, 12 anos depois, eu escutei uma esses dias que eu falei, meu Deus. E é essa mancha, né, que nós carregamos e vamos ter que carregar. Né, assim como temos uma dificuldade tremenda aí para aceitar isso. Né, muitos de nós, dependentes químicos, e muitos profissionais, inclusive, também não conseguem acessar isso com o dependente químico. Né? Então é uma questão bastante complexa aí que a gente vai precisar falar e muito. Gostaria de trazer suas considerações, seus dados para agendamento, se houver interesse, já tem ali na postagem, mas eu vou também colocar na descrição do vídeo depois, mas se você quiser trazer aí alguma questão, consideração final para te liberar, já Tava dando o uma tempo foi embora. travadinha, tava dando uma travadinha aqui, mas assim, lá no meu Instagram tem contato com a secretária para a gente fazer agendamento. E isso que você falou, assim, do estigma, né? Então, sei lá, tô 12 anos limpo e daí você começa a ficar estranho, todo mundo já começa até a dar uma cobrada, né? Será que não recaiu? Tá sempre todo mundo desconfiado. Então, isso que você falou dos familiares, a gente é muito importante, né, Eric? Assim, muito ali no Santa Mônica, quando a gente vê que não aderia ao tratamento, entende todo mundo tratar, o paciente fica com mais dificuldade, né? Porque aí em volta essa coisa do que falar, o que não falar pode atrapalhar o processo. Então, é grande. Mas graças a Deus a gente sabe que assim, tem jeito, tem tratamento. Acho que depois eu fiz até vocês como uma parte até mais maior, que você está semanalmente, ou ano, paciente esse repertório. Tentar desenvolver formas de ter prazer na isso é tão difícil, né? Sair para beber e usar casa, sei lá, arrumando televisão, vendo um filme, lendo um livro, isso é sem graça. Tudo isso, né, de novos repertórios, vai ajudando no início. Eu tô vendo uma pergunta
respondo rapidinho, do TDAH e compulsão, com transtorno de déficit de atenção, eles são pessoas, por natureza, não só por aquele processo que a gente explicou, reforçar o sistema límbico, eles são pessoas que no cérebro, assim, tem diminuído a capacidade muito a longo prazo. Então, eles, agora, isso gera compulsão, né? Então, o paciente com tensão maior ao uso de drogas e álcool. Sim, isso é real. Legal, doutora. Antes de mais nada, obrigado. Tem alguns relatos aqui, adorei o conteúdo, parabéns da Débora, obrigado, muito bom, gente, importante saber sobre esse assunto. Dependência química é uma coisa séria, ter vocês falando de forma simples e direta foi muito importante. Ajudar de qualquer forma um familiar ou alguém próximo, importante estarmos dispostos a aprender. Amei muito, legal, parabéns, legal. Por hoje, agradeço mais uma vez aí a presença, doutora, o convite. As pessoas ainda não sabem, mas a gente já tem aí algumas ideias para dar continuidade aí nesse bate-papo, né? Algo um pouco mais fixo. Aos poucos a gente vai se estruturando aí para ver como que a gente consegue, né, manter esse canal aqui de informações para as pessoas, tá? Mais uma vez, brigadão, valeu, que bom. Obrigada poder trabalhar assim com você de novo. A gente trabalha junto, né, nos casos, né, nos atendimentos que você sempre me manda e a gente bate papo sobre, mas é diferente de conversar sobre, assim, né? Enfim, saudades da época que... Todos entendendo aqui, a gente resolveu travar, já acabou. Pelo convite, que a nossa parceria há muito tempo, e é entender que só consigo, sozinho também não, passar esse trabalho importante. A gente falou lá, tem psiquiatra que não é psicólogo, e o psicólogo é o paciente. Que a gente continue por muita parceria e vamos fazer mais lives, vamos ver se... Legal. Bom, obrigada. Beleza. Eu que agradeço. Um beijão, pessoal. Um grande abraço. Eu vou dar continuidade aqui depois em outros vídeos. Oi. Tá dando uma acortada aqui. Darei continuidade, então, em outros vídeos aqui e retomarei aí um projeto antigo chamado Projeto SARI, Serviço de Apoio, né, à Recuperação, e estarei postando aí quase que diariamente algumas questões em relação ao uso, à consequência, à manutenção, enfim, e outros profissionais também que já se dispuseram também a participar, né, de outras áreas, não só da psiquiatria, mas terapia ocupacional, a própria psicologia, neuropsicologia. Então, estaremos aí à disposição. Tá bom? Obrigado a todos. Doutora, beijão. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.